Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Eduardo. Eu estou gravando esse vídeo no meu canal, que tem por nome Conhecendo a Palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos um texto bastante interessante que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 32, apenas o versículo 11, o qual diz assim: Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, torna-os e os leva sobre as suas asas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse texto, ele faz parte de uma das canções de Moisés. Moisés estava louvando ao Senhor e ele aí está comparando Deus como uma águia. E eu estava observando por que Moisés comparava Deus e compara Deus aqui na palavra com uma águia. É muito simples, o viver, o habitat dessa águia. A águia, quando ela conhece uma outra águia fêmea, esse seu amor, existe uma fidelidade. E ele não vai buscar outras águias. No momento que ele encontra a sua águia, a sua vida é apenas para ela. E a vida dela é apenas para ele. Então Moisés está comparando Deus com a sua fidelidade para com o seu povo. O outro fato de Moisés comparar Deus com uma águia é justamente a forma dele tratar os seus filhos. A águia, em primeiro lugar, quando ela começa a fazer o seu ninho, a construir o seu ninho, o que é que ela faz? No momento em que ela está construindo, ela começa a colocar espinhos, ela constrói o seu ninho com espinhos, e espinhos pontiagudos para o lado de dentro e espinhos pontiagudos para o lado de fora. Por quê? Para quando ela colocar os seus pitainhos, os seus filhotes dentro deste ninho e sair a caçar alimento para os seus filhos, para os seus pitainhos, qualquer predador que vier a tentar a comer os seus pintainhos, ele não vai conseguir entrar no ninho, porque existem espinhos para o lado de fora que está protegendo os seus filhotes, E por esse motivo há essa segurança para ele. O outro, em segundo lugar também, é justamente a forma de como é construindo esse ninho. Ela, no momento em que ela coloca os seus espinhos para o lado de fora para proteger os seus filhos, ela também coloca espinhos para o lado de dentro, mas há um motivo. Ela abre as suas asas, ela arranca as penas do seu torso, aquelas penas mais macias, e lança sobre esses espinhos pontiagudos que está do lado de dentro. E ali, depois que está todo forradinho, ela coloca os seus pitainhos. E os seus pitainhos ali começam a ficar em lugares quentes, aconchegantes. O interessante é que quando essa águia ela constrói o seu ninho, ela coloca em lugares altos, elas buscam as montanhas mais altas, lugares inacessíveis ao homem para a caça, Mas existe muitas vezes alguns animais que conseguem alcançar lá, como serpentes das montanhas. Mas essa serpente, quando ela vai tentar se alimentar desses pitainhos, ela não consegue entrar por causa desses espinhos que está espetando ela pelo lado de fora. E Deus começa a comparar, e Moisés começa a comparar Deus, porque aí ela forra todo o seu ninho com essas penas do seu torso, penas macias. O que eu acho interessante, irmão, é que depois que os seus filhotes estão dentro desse ninho, e ela pode sair em segurança para caçar alimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a águia é a única ave, irmão, que ela consegue atravessar a tempestade. Enquanto a tempestade se forma, está vindo para a nossa terra, todas as aves conseguem se esconder para se proteger. E ela não é a única que ela consegue enfrentar essa tempestade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso nos mostra, irmão, pela palavra de Deus, pela forma que Moisés está comparando Deus com a águia. Isso nos mostra o cuidado, aleluia, que Deus tem com os seus filhos, com a sua igreja. Esta igreja, o templo, ela é um ninho, E nós somos os pitainhos de Deus, os filhos de Deus,
E quando Deus ela traz o alimento, é justamente a palavra de Deus, né? Então a igreja ela é esse ninho, nós somos esses filhos que precisamos estar alimentados. E aqui está, irmão, a alimentação, a palavra de Deus, que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar a caminhar diante para um dia ir morarmos com o nosso Senhor Jesus lá no céu. O que eu acho interessante, amados irmãos, é que esses pitainhos começam a crescer. E quando eles começam a crescer, a ave agora, a águia, começa a ensinar eles a voar. E eles têm um lema diante dele, claro que é dado por Deus, pela própria natureza de Deus. E qual é o dilema? É que quando esses pitainhos crescem, já se tornam jovens, aí a mãe, a águia, começa a ensinar eles a voar. E como é que ela faz? Coloca ele na ponta do galho, dá um empurrão e ele sai a voar. Todos aqueles que voam, eles não voltam mais para o seu ninho, eles agora vão voar, vão crescer com o tempo e agora fazer o seu próprio ninho. Mas aqueles que não conseguem voar por ainda estarem com medo, ela empurra eles de um galho e eles saem caindo e elas ficam observando. Quando elas percebem que os seus pitainhos, aqueles que não conseguiram voar, vão se arrebentar no chão, irmão, aí ela sai do seu ninho, dá aquele voo rasante, como o próprio Moisés diz aqui, abre as suas asas, pega eles, os pitainhos estão caindo, ela dá aquele voo rasante, pega eles e retorna para o ninho. E parece que ela diz assim para ele, olha, amanhã nós vamos tentar de novo, né? E eles, quando eles não querem mais sair do ninho, porque o ninho está confortável, está, desculpa, bem aconchegante, aí que eu entendo esses espinhos do lado de dentro. Ela começa a dizer, não quer voar, não, então espera aí. Aí ela começa a tirar pena por pena, todo dia ela tira uma pena, e o pitainho vai começar a ficar se espetando com esses espinhos, e eles vão entender que o ninho já não está mais aconchegante, já não está mais quentinho, eles vão ter que aprender a voar. Então veja só que maravilha, o ensinamento que Deus nos dá através desta ave chamada águia. Quando a igreja, isso trazendo para o lado da igreja, quando a igreja não quer mais evangelizar, não quer mais buscar a sua presença em oração, aí Deus começa a tirar essas penas, começa a tirar o conforto daqueles crentes. Aí os crentes agora começam a entender que precisa trabalhar na obra, que tem que evangelizar, tem que fazer missões, tem que cuidar dos novos convertidos. Olha, irmão, isso é uma coisa maravilhosa, é por isso que Moisés está comparando Deus com uma águia. Então, esta palavra é justamente o alimento que nos enriquece para ficarmos fortes diante desse mundo tão doentio. O inimigo tem sua cilada, mas se nós estivermos firmes neste alimento, que é a palavra de Deus, nós com certeza venceremos o inimigo. Então fique com essa palavra, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, orei pelo meu ministério, pelo irmão Eduardo e pela minha família, para que Deus continue com certeza nos ajudando e nos fortificando, porque eu e minha família estamos também orando por vocês. A paz do Senhor, meus amados irmãos.